O cenário que se desenha entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva é sem dúvida uma das grandes peças do tabuleiro político global. Enquanto o vídeo que você está assistindo agora está sendo gravado, os dois líderes se preparam para se encontrar nas próximas horas. Mas a verdade é que o pânico já se instaurou do lado de Trump. Por quê? Porque o que está acontecendo nos bastidores da política norte-americana é algo que vai mexer diretamente com os planos do ex-presidente dos Estados Unidos, que se vê cada vez mais pressionado e sem um grande poder de barganha. Um dos acontecimentos mais importantes neste cenário está relacionado a uma traição dentro do próprio partido de Trump. Um senador republicano, do mesmo partido que o ex-presidente representa, acabou se virando contra ele e, para piorar a situação, revelou que há outros 20 senadores dispostos a fazer o mesmo. Isso é um golpe duro para Trump, porque no Senado dos Estados Unidos, com 100 senadores no total, 2 para cada estado, a deserção de um número significativo de membros pode ter consequências sérias, especialmente quando se trata de projetos de lei de grande relevância para a política interna e externa do país. No centro dessa virada está uma proposta que promete acabar com as tarifas impostas por Trump sobre o Brasil. Essa proposta é bipartidária, ou seja, uma aliança entre democratas e republicanos que se uniram para trazer uma solução que, segundo eles, será benéfica para a economia dos Estados Unidos. Em outras palavras, são dois dos maiores partidos do país, reconhecendo que o atual caminho econômico traçado pelo Trump está prejudicando a nação. O grande culpado para muitos seriam as tarifas impostas pelo ex-presidente ao Brasil, que causaram uma verdadeira reviravolta na economia global e afetaram diretamente os produtores norte-americanos, especialmente os do setor agrícola. De acordo com o líder do projeto de lei, as tarifas impostas a produtos brasileiros como a soja afetaram principalmente os agricultores norte-americanos. O governo de Trump, na tentativa de fortalecer a indústria dos Estados Unidos, acabou gerando uma reação em cadeia que teve efeitos devastadores. A China, por exemplo, deixou de comprar soja do EUA e passou a adquirir mais do Brasil, fazendo com que pequenos produtores americanos quebrassem e muitas famílias tivessem suas finanças destruídas. O número de falências no setor agrícola dos Estados Unidos em 2025 é recorde, o maior já registrado, com mais de 350 falências até agora. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal, certo? E confiram na descrição do vídeo em como você pode deixar de ser trouxa com o anti-otário, como algumas pessoas. Além disso, há maneiras de acessar ferramentas de inteligência artificial que permite otimizar seu trabalho. Link lá na descrição. Esse impacto não é só econômico, mas social também. Produtores que antes conseguiam vender seus produtos para mercados como o chinês, agora se veem sem opções. As tarifas de Trump, longe de fortalecer os EUA, deram espaço para que outros países, especialmente o Brasil, se reconfigurassem no mercado internacional, aproveitando a brecha que se abriu. E no encontro entre Lula e Trump, que acontece com essa enorme pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, a situação se torna ainda mais complicada. Trump chega ao encontro com Lula sem as cartas de negociação que antes o tornavam forte. Isso é algo que ele sabe e sente, e é um reflexo do fato de que o Brasil mesmo, diante de sua hostilidade, encontrou novos mercados, se diversificou e seguiu crescendo enquanto a economia dos Estados Unidos está enfrentando uma retração. Os números falam por si só. Enquanto a economia do Zé-Simó-Siwa apresenta sinais de recessão, com uma queda no PIB, o Brasil, por sua vez, superou as expectativas de crescimento. A diferença nos cálculos dos economistas, sempre pendendo para um crescimento menor nos países governados por líderes de esquerda, mostra como muitas vezes as previsões econômicas são mais ideológicas do que baseadas em dados concretos. Curiosamente, países de direita como os EUA sempre têm expectativas de crescimento exageradas, mas raramente conseguem atingir esses números. O impacto da política de tarifas de Trump é claro. Agricultores nos Estados Unidos, especialmente aqueles que dependem da soja, se viram em dificuldades quando a China, que antes comprava grandes volumes do produto, decidiu buscar novas fontes de fornecimento. O Brasil, por sua vez, soube aproveitar essa brecha e aumentou suas exportações. E mais do que isso, o Brasil não se limitou a depender de um único mercado. O país diversificou suas vendas e alcançou novos mercados, algo que o próprio Lula, contra toda a expectativa da mídia brasileira, soubera articular com habilidade. Lula, que não se submeteu ao jogo de Trump, foi na direção oposta daquilo que muitos na imprensa brasileira esperavam. Em vez de se humilhar, como queriam alguns setores da mídia, e aceitar uma posição subalterna nas negociações com Trump, o presidente brasileiro se afastou, procurou novos parceiros e conseguiu que o Brasil alcançasse resultados históricos.
tentando se mostrar o grande negociador que muitos na extrema-direita ainda acreditam que ele seja. No entanto, a realidade é bem diferente. Trump sabe que o jogo mudou. Ele sabe que precisa de uma vitória no cenário econômico, mas com a inflação nos Estados Unidos nas alturas e o preço dos alimentos disparando, a pressão para diminuir as tarifas sobre o Brasil é crescente. Ele mesmo pediu que os produtores norte-americanos baixassem os preços, reconhecendo que a situação está insustentável. O que ele está tentando fazer agora é garantir que a pressão sobre os preços dentro do mercado americano diminua. As tarifas ao Brasil podem ser uma peça-chave nesse processo, já que a carne brasileira, por exemplo, está entrando nos Estados Unidos, ainda que em volumes menores, mas sua presença é crescente e a competição está forçando os preços a baixarem. Mesmo com os esforços de Trump para equilibrar o mercado, ele se vê em uma posição difícil. A carne brasileira, a soja, o café, todos esses produtos estão se tornando uma alternativa cada vez mais viável no mercado internacional. E o que é pior para Trump é que, mesmo sem as tarifas, o Brasil já encontrou novos compradores. O impacto das tarifas norte-americanas no Brasil foi bem menor do que muitos previam, e a capacidade de adaptação do país foi impressionante. O Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, está encontrando formas de crescer, diversificando seus mercados e conquistando espaço onde antes era inimaginável. Isso nada mais é do que deixar de ser trouxa. E sabe como você também pode? Conferindo o anti-otário cujo link está na descrição do vídeo. Enquanto isso, a Europa, que poderia ser uma aliada estratégica dos Estados Unidos, se vê cada vez mais subjugada aos interesses norte-americanos. O governo da União Europeia se mostrou 100% alinhado com os objetivos de Washington, mesmo que isso signifique pagar preços absurdos por gás, ao invés de aproveitar a oferta barata vinda da Rússia. A Europa está pagando o preço de sua dependência dos Estados Unidos, com inflação disparando e a qualidade de vida da população europeia, especialmente a dos mais pobres, se deteriorando. Em um dos países, por exemplo, já é comum ver colchões e cobertores espalhados pelas ruas, uma realidade que antes parecia distante, mas que agora se tornou visível em cidades como Madrid. Esse é o cenário que se desenha à medida que Trump e Lula se preparam para se encontrar. E o futuro? Bem, o futuro, pelo menos para o ex-presidente norte-americano, não parece muito promissor. O Brasil está crescendo, diversificando suas parcerias e encontrando novos mercados, enquanto os Estados Unidos enfrentam uma crise interna sem precedentes. O jogo virou e agora é Trump quem está em desvantagem. O encontro que se aproxima pode ser mais uma virada histórica para a política global. E quem sabe o próprio Trump possa perceber que, dessa vez, o Brasil não precisa se submeter às suas exigências. Nos dias de hoje, a Europa que muitos de nós costumávamos idealizar como um modelo de progresso e qualidade de vida, parece estar em uma crise silenciosa. Para quem assiste aos vídeos de youtubers que viajam por diferentes países e nos mostram as realidades locais, a diferença é notável. Antes, as ruas europeias eram associadas a uma imagem de prosperidade e ordem. No entanto, o que se vê hoje é algo bem distinto. Ao passear pelas grandes cidades da Europa, é impossível ignorar os sinais de decadência. Há pessoas pedindo esmolas nas ruas, a sujeira acumulada por toda parte e uma sensação geral de que algo não vai bem. O que antes era uma promessa de um futuro confortável, agora se tornou uma realidade incerta. As queixas dos europeus não se limitam à questão da estética urbana ou da pobreza visível. Os problemas mais graves são econômicos. A classe média, que antes podia se orgulhar de um padrão de vida elevado, agora luta para manter a qualidade de vida. Para muitas pessoas, um emprego de classe média, como caixa de supermercado ou entregador de aplicativos, não é suficiente sequer para pagar o aluguel. Isso é uma realidade dolorosa, especialmente para aqueles que moram em grandes centros urbanos como Madrid. Se alguém já pensou em emigrar de um país europeu para a América Latina por questões econômicas, esse é o retrato de uma realidade que está se tornando mais comum a cada dia. Mas a situação na Europa não para por aí. A Alemanha, uma das maiores potências econômicas do continente, está passando por uma das piores humilhações da sua história recente. Grandes empresas como a Volkswagen, Audi e Volvo estão enfrentando uma grave crise financeira à beira da falência. A Volkswagen, por exemplo, atravessa um momento crítico. O presidente da empresa, que também ocupava a presidência da Porsche, está prestes a se demitir de sua função na Porsche para focar exclusivamente na Volkswagen. A razão disso? A empresa precisa urgentemente de 11 bilhões de euros para evitar a falência, e a produção de carros, como o Golf e o Tiguan, está prestes a ser paralisada. O motivo dessa crise? Falta de microchips. A indústria automobilística, que depende fortemente de chips para a produção de seus veículos, se vê sem matéria-prima para continuar a fabricação. E como chegamos a esse ponto?
A história por trás dessa escassez de microchips tem a ver com uma série de decisões políticas e econômicas que envolvem os Estados Unidos e a China. O governo holandês, pressionado pelos EUA, tomou uma decisão extremamente arriscada ao retirar o controle de uma empresa chinesa chamada Nexperia, que se tornou o maior fornecedor de microchips na Europa. Essa empresa, comprada por um conglomerado chinês há mais de uma década, foi uma peça essencial na cadeia de fornecimento de microchips utilizados na fabricação de veículos. O governo do Ceci Satilhoasi, no entanto, não gostou do fato de uma empresa chinesa controlar um recurso tão estratégico e pressionou a Holanda para retirar os chineses da Nexperia. O governo holandês, então, usou uma lei da Segunda Guerra Mundial que permite a expropriação de empresas em tempos de guerra para forçar a saída dos executivos chineses e colocar os holandeses no controle. Isso foi um erro estratégico que acabou por prejudicar toda a indústria automobilística europeia. A China, em retaliação, cortou completamente o fornecimento de microchips e as empresas que dependiam dessa matéria-prima, como a Volkswagen, começaram a enfrentar sérios problemas. A produção de carros está prestes a parar, e as consequências disso podem ser catastróficas para a economia europeia. Com o estoque de microchips prestes a acabar, as empresas de automóveis estão se preparando para paralisar suas linhas de produção, e isso já está acontecendo em algumas fábricas. A resposta da Alemanha a esse impasse foi uma tentativa frustrada de negociar com a China. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha planejou uma viagem urgente a Pequim para tentar resolver a situação. Mas o governo chinês não quis sequer recebê-lo. Em um gesto de impotência, o ministro cancelou a viagem e retornou para casa sem nenhum avanço. A ministra da Economia, por sua vez, está ocupada anunciando bilhões de euros em ajuda à Ucrânia, mas não tem uma solução viável para resolver o colapso iminente da indústria automotiva europeia. O impacto disso é profundo. A China não só bloqueou os chips, mas também começou a cortar outros insumos estratégicos, como as terras raras, utilizadas em várias indústrias. Essa situação coloca os EUA em uma posição curiosa. Donald Trump, por exemplo, está em uma situação difícil. Ele está tentando fazer negócios com o Brasil, especialmente no que diz respeito à exploração de terras raras, mas as dificuldades que ele enfrenta são imensas. O Brasil possui algumas reservas promissoras, mas a produção e refino desses minerais leva anos. Algo que Trump não pode esperar. E não é só isso. O Brasil também enfrenta desafios ambientais e legais para permitir esse tipo de exploração, o que complica ainda mais a situação. Em um cenário global cada vez mais fragmentado, o que vemos é que Trump, apesar de seus esforços, está em uma posição fragilizada. Seus aliados tradicionais, como os europeus e o Japão, estão cada vez mais submissos às suas próprias crises internas. O Canadá, por exemplo, já declarou que o futuro de sua política externa estará mais voltado para a América Latina e Ásia, e não mais para os Estados Unidos. Isso demonstra uma mudança de foco na política mundial, onde os países estão procurando alternativas aos tradicionais centros de poder, como Washington e Bruxelas. Enquanto isso, a Europa, que parecia ser a locomotiva do progresso, agora enfrenta uma situação de vulnerabilidade sem precedentes. A crise no setor automobilístico é apenas a ponta do iceberg, e os europeus se encontram em uma encruzilhada sem saber qual direção tomar. O que parecia ser uma prosperidade eterna agora está à beira de um colapso econômico. E as soluções não são fáceis. No Brasil, por outro lado, a situação é diferente. Com o governo de Lula em ascensão e uma política externa mais voltada para parcerias internacionais, o Brasil se posiciona de forma mais estratégica no cenário global. Se as tendências atuais continuarem, em 10 anos, o Brasil poderá estar em uma posição muito mais vantajosa do que a Europa em vários aspectos, desde o crescimento econômico até a produção de recursos naturais estratégicos. A margem equatorial, com seu potencial de petróleo e gás, e o aumento do investimento em infraestrutura, são apenas algumas das áreas que podem colocar o Brasil à frente da velha Europa. Portanto, o futuro global está mudando rapidamente, e a Europa, que antes parecia estar em um caminho de estabilidade e prosperidade, agora se vê enfrentando grandes desafios. Enquanto isso, o Brasil tem a chance de crescer e se consolidar como uma potência regional e, quem sabe, global, se souber aproveitar suas oportunidades. E Trump, com toda a sua estratégia de pressões e alianças, verá sua influência diminuir, especialmente com a crescente autonomia de países como o Brasil e o Canadá. O jogo está mudando, e a Europa pode ser a maior perdedora dessa história.